Oi pessoal, tô de volta. E aí, como vocês estão? Lembrar então que essa aula para 226 e para as correções de fluxo segundo e terceiro, beleza? Então vamos lá começar. Hoje a gente vai entrar nos temas sobre Estado e governo, que vocês já fizeram atividade na primeira aula bimestral. Lembrando, essa é a terceira aula, eu já mandei o vídeo da segunda aula, vamos para a terceira. Outra coisa, como eu vou garantir a presença de vocês nessa aula? Vocês vão ter que ter o conteúdo dessa aula copiados no caderno. E aí, esse conteúdo copiado, vocês vão mandar a foto, né, do caderno ou no meu WhatsApp, ou no e-mail, ou no Classroom, beleza? E aí, quando vocês mandarem, coloca nome e turma, não se esqueçam, tá? Lembrando que vale nota, então aqueles 20 pontos de participação, de caderno e tudo mais, vale nota, tá? Ainda tô pensando se considero como trabalho bimestral ou não. Outro ponto, quem ainda não me enviou as atividades, é a última oportunidade essa semana, tá? Não vou aceitar as atividades depois, então se não me mandar até o final dessa semana, vocês vão ficar sem nota e sem presença nessas 3 semanas de aula, beleza? Agora vamos lá. Primeiro ponto, objetivos e regras dessa aula. Então, qual nossas expectativas? A gente vai aprofundar nos conteúdos já abordados que vocês fizeram atividade, tá? Aquela primeira aula. E eu desejo que vocês tenham em mãos caderno e caneta, que a partir desse slide vocês precisarão ter todo o conteúdo no caderno para contar como presença, tá? Agora vamos lá. Iniciando aqui com o que é Estado. Lembrando que na última aula a gente viu o que? Poder e política, tá? Então, a gente viu poder, dominação e política, retomando aquela atividade que eu deixei para vocês. Lembram que eu deixei 3 vídeos do YouTube, vocês iam responder algumas questões. Na aula sobre poder, dominação e política, a gente também corrigiu 2 daquelas questões que eu deixei para vocês fazerem da primeira aula. Agora, nessa aula, eu vou explicar de forma mais aprofundada o que é o Estado e corrigir as 2 últimas questões, tá? A ideia é qual? Que no momento que a gente voltar presencial para a escola, a gente já volte com o trabalho bimestral. Então, já vou passar o trabalho bimestral para vocês e basicamente orientar como ele deve ser feito, belezinha? Perdão, gente. Lembrando que essa aula vai ficar disponível, tá? Por tempo indeterminado. Então, quando vocês precisarem voltar nessa aula para estudar para a prova, revisar para o trabalho, ainda vai estar disponível, tá? Então, vamos lá. Estado, né? Então, primeira coisa, esse estado que a gente está falando aqui não é estado como regiões do Brasil, por exemplo, estado de Roraima, estado de Pernambuco, estado do Paraná, tá? Esse estado que a gente vai abordar aqui é sinônimo de país, tá? É o estado nacional, ou seja, o Brasil como um todo, o país como um todo, tá? Existem 3 principais definições para o que é Estado, tá? Desses autores aqui que aquela professora abordou no vídeo dela, tá? A primeira definição é do Max Weber, que Estado para ele é aquele que é autorizado usar força em última instância. Lembra que a gente viu sobre o poder político? Que é quem? Aquele que pode
usar a violência, a força contra nós, se for preciso, para a gente seguir à vontade? Então, o Weber vai falar que quem tem o poder político na mão é o Estado, tá? E isso que caracteriza o Estado. A gente vai ter também outro autor, que é o Karl Marx, e ele vai entender Estado de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ele vai entender Estado como a relação estabelecida entre as classes sociais de um país, mais especificamente a classe que domina e a classe que é dominada. Então aqui a gente vai ter a burguesia e a classe trabalhadora. Okay? Então, é nessa relação econômica que o Estado acontece. Já o nosso último autor, Antônio Gramsci, tá? Para o Gramsci, o Estado é uma estrutura ideológica e cultural que age sobre o indivíduo. Ou seja, vamos primeiro lembrar o que é ideologia? Um conjunto de ideias. E o que é cultura? O costume, a forma de viver de um povo específico. Então, para o Gramsci, o Estado, o país, nada mais é do que um conjunto de ideias sobre aquele território, tá? Então, por que a gente sabe que o Brasil é Brasil? Porque a gente compartilha a ideologia de quem nasceu no Brasil, ou seja, um conjunto de ideias de quem nasceu aqui. A gente compartilha a mesma cultura e isso faz o Brasil ser um Estado nacional, ser um país, tá? Se a gente juntar essas três definições, a gente tem uma ideia mais completa do que é um Estado nacional. Então, o Estado nacional é o quê? Aquela instituição que tem nas mãos o poder político, é uma instituição que comanda a sociedade, tá? Então, ela comanda a sociedade economicamente e também o Estado nacional é esse conjunto de ideias e esse compartilhamento de cultura que a gente tem sobre ele, tá? Mas, para identificar o que é ou não um Estado nacional, quais parâmetros a gente usa? E aí eu vou trazer aqui 5 características específicas, tá? Para ser considerado um Estado moderno, é preciso ter essas 5 características. E por que aqui eu coloco Estado moderno? Vamos lá, vocês já ouviram falar de cidade-estado? Muito comum lá na Grécia Antiga, a cidade-estado de Atenas, a cidade-estado de Esparta. Tá? A gente não está falando daquele tipo de organização política. A gente está falando de uma organização política que ela acontece a partir da era moderna, a partir da Revolução Francesa, tá? Com a Revolução Francesa, o que aconteceu? Ali na França, eles matam os monarcas, derrubam a monarquia que existia antes e a partir dali eles constroem um outro país, uma outra organização política. Então, todas as organizações políticas e democráticas que vieram depois desse acontecimento da França lá no século XIX se inspiram nesse modelo de Estado, tá? E carregam essas 5 características. Qual é a primeira característica, então? Para ser um Estado nacional, ou seja, para ser um país, é preciso ter povo, tá? E povo não é só habitantes, não é só ter pessoa. Povo também é o sentimento de pertencimento. Então, ali está escrito. Aqui se trabalha com o significado de população mais nação. O que isso quer dizer? Há o compartilhamento de características e a noção de pertencimento. Que aqui a gente pode ter uma noção plurinacional ou não, mas vamos pensar antes. População, que significa habitantes de um país.
Nação vem da ideia de eu me sentir pertencente a um lugar, né? Eu falo, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, eu vou assistir a Copa, eu participo do meu país, a minha ideia é construir, né, e desenvolver o meu país. Isso é uma noção de pertencimento, de que eu pertenço a esse lugar e aqui é meu lar, tá? Isso mais junto com as pessoas que moram no país, né? As pessoas terem esse sentimento, aí que a gente vai ter a ideia de povo, tá? E um país pode ter vários povos, como é o caso do Brasil, tá? E aí, quando um país tem vários povos, ele é plurinacional, ele tem várias nações dentro dele. E o Brasil é um desses, porque aí a gente tem as nações e principalmente as nações indígenas, né? Que elas também existem dentro do Brasil, assim como as diversas diferenças culturais que a gente tem. Beleza? Próximo ponto importantíssimo quando a gente fala de estado, que é território, tá? Então, se a gente tem um povo, a gente tem habitantes, eles habitam o quê? Eles habitam uma terra, um território, tá? Então, quando a gente está falando de território de um país, de um estado nacional, a gente está falando dos limites físicos, tá? A gente vai considerar o espaço terrestre, o espaço aquático e o espaço aéreo. Por quê? A gente tem as nossas fronteiras terrestres, né? A gente vai ter uma cerquinha lá delimitando onde é Brasil, onde é outro país. A gente vai ter policiais nas fronteiras e assim por diante. Mas a gente também tem o espaço aquático, que vai delimitar a nossa fronteira. Então, por exemplo, o mar, da costa brasileira até tantos quilômetros para frente no mar, vai ser considerado território brasileiro. Depois dali é território internacional, tá? Esse tipo de delimitação se decide internacionalmente, tá? E outro ponto também é o espaço aéreo, tá? Então, aqui da Terra até tantos pés de altura, ou seja, tantos metros de altura no céu, também é considerado o espaço aéreo brasileiro, tá? Então, por exemplo, os aviões que atravessam sobre um país ou outro para fazer a sua rota, eles atravessam o espaço aéreo de outros países porque eles têm autorização. Se não, eles precisam dar a volta. Eles não podem passar ali por cima, tá? E nessa questão, a gente consegue visualizar melhor pensando na Rússia e na Ucrânia, né? Que drones invadiram o espaço aéreo russo, drones invadiram o espaço aéreo ucraniano. Então é isso. Você tem um drone de um país que você faz ele voar para outro país. Isso, né, quer dizer que cada espaço aéreo também tem o seu dono. Outra questão que é as embaixadas em outros países, tá? Então vamos supor, a embaixada brasileira nos Estados Unidos é território brasileiro, tá? Ou, por exemplo, a embaixada da Venezuela no Brasil é território venezuelano. E também pode acontecer quando o espaço terrestre ele não é grudadinho, tá? Vamos pensar aqui no Brasil mesmo. A gente tem o Brasil, mas a gente tem vários lugares que tem ilhazinhas, assim, do lado do Brasil. No mapa dá para ver que tem algumas ilhazinhas. Essas ilhas não estão grudadas no resto de espaço terrestre, mas ainda assim são território brasileiro, tá? Se a gente for pensar em um outro exemplo, a gente pode citar a França. Então, a França fica lá na Europa, bem longe, mas eles têm um território francês que é grudadinho no Brasil, que é qual? A Guiana Francesa,
Então, a Guiana Francesa até hoje é um território francês, só que ele não fica lá na Europa, ele fica aqui na América do Sul, tá? Outro ponto é que navios oficiais ligados à Marinha Brasileira, né? Então, eles também são considerados território nacional. E qual a importância de saber onde é ou não é território nacional? Vou dar um exemplo. A gente considerando aqui os navios, tá? Vamos supor que acontece um crime em um navio que tem a bandeirinha brasileira. Quem vai investigar esse crime? Qual Constituição vai valer ali? Quais as leis vão valer para julgar esse crime? As leis do Brasil, ok? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que vocês estão dando uma volta em Nova York. Vocês foram viajar. Só que em algum momento da viagem, acabou o dinheiro de vocês. Só que vocês precisam se virar, né? Precisam comer, arranjar um dinheiro para voltar para casa, que seja. E aí, um de vocês resolve roubar a carteira de alguém. E aí um policial vê e começa a correr atrás de vocês e vocês correm para tentar fugir da polícia ali dos Estados Unidos. Vocês veem uma portinha aberta e entram lá dentro, tá? Só que aí, quando vocês entram dentro desse lugar, vocês percebem que é a embaixada brasileira, a embaixada do Brasil em Nova York. O policial de Nova York, dos Estados Unidos, não vai poder entrar na embaixada para te prender. Por qual motivo? Porque a embaixada é território brasileiro. Então ele só vai poder entrar lá para te prender se ele tiver uma autorização do governo americano e do governo brasileiro. Então, é importante saber para ter noção sobre quais leis vão reger esse espaço, tá? Outra característica sobre o que é Estado, que é a terceira, governo. Okay? E aqui é algo muito importante para a gente entender que governo é diferente de Estado, tá? Vamos lembrar, vou falar para vocês novamente. Estado é uma coisa. Lembrando que o Estado que a gente está falando aqui é o quê? Estado nacional, país. Estado é algo que está acima de todos nós. Governo é algo específico. Governo é o grupo de pessoas que administra o Estado, ok? Então, o governo, ele é transitório. Porque o que acontece? Ele pode mudar de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, né? Então, por exemplo, agora a gente é o governo Lula, mas até ano passado a gente era governo Bolsonaro. Mas aí o que aconteceu? As pessoas que administravam o Estado Nacional Brasileiro mudaram. Então, mudou o governo, tá? Aí vocês podem virar e falar, mas professora, tem país que é monarquia. E aí? Ela não tem governo, continua tendo governo, mas o que acontece? Aí o rei e a rainha que é o governo. Mas isso não significa que não vai ter essa transição, né? Se a gente pensar na Inglaterra, a rainha Elizabeth da Inglaterra morreu, e aí quem assumiu o trono foi quem? O filho dela. Então há essa mudança, essa transição de pessoas no governo. Só que em alguns países essa transição é mais demorada, em outros países essa transição é mais rápida. Beleza? Gente, tudo que vocês forem tendo dúvidas, vocês anotam, tá? Que a gente vai ter uma live para tirar dúvidas, um plantão de dúvidas essa semana, ok? Então vamos lá. 4. Finalidade. O que é essa finalidade aqui, ó? É um motivo para existir aquele país, tá? Então vamos lá. Quando juntou umas 5 pessoas, fez uma cerquinha e delimitou, aqui vai ser o país Y, tá? Mas por que a gente está criando esse país? Qual é o objetivo que a gente quer com ele? A gente quer criar esse país porque a gente quer ser livre nele, porque a gente quer garantir que a gente enriqueça, a gente quer garantir que todos sejam iguais nesse país. O que a gente quer? É isso que a finalidade vai dizer,
tá? Só que aí tem um ponto importante aqui. A finalidade muda de país para país, tá? Então, cada país vai ter o seu próprio motivo para existir. E esse motivo consta na Constituição desse país. Então, todo país lá na Constituição vai estar escrito o porquê deles existirem. E o Brasil não é diferente, tá? Então, aqui, ó, vou ler o que eu coloquei para vocês. Então, ó, finalidade. Muda de país para país e se pauta no motivo pelo qual se criou o Estado. Então, o que eu acabei de falar, tá? No caso do Brasil, está no 3º artigo da Constituição. E o que está escrito lá? O porquê o Brasil foi criado, né? Então, o Brasil foi criado para construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação, tá? Então vamos lá. Na última Constituição do Brasil, lá em 1988, se definiu que o Brasil existe para esses objetivos. Então, o Brasil existe para a gente buscar ter uma sociedade livre, justa, solidária, para a gente garantir o desenvolvimento nacional, para se buscar erradicar a pobreza e assim por diante, tá? Então, a finalidade de um país pode mudar, né? Porque o Brasil, ele foi criado quando? Lá em 1500, né? Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a criar o que hoje a gente conhece como Brasil. Nessa época, o Brasil tinha outro objetivo. Ele existia por outro motivo. Mas, nos últimos 30 e pouquinhos anos, a nossa Constituição falou, não, o Brasil tem que existir por esse motivo. E aí, a nossa finalidade mudou, tá? Por último, a gente tem a soberania. E o que é a soberania? Ela diz respeito sobre a autonomia e independência de um país, tá? Então, a soberania é garantir a independência do país frente a qualquer questão, tá? Então, é garantir a independência do país em relação à econômica, política, social, cultural, o que seja. E o que isso quer dizer? Garantir que o meu país tenha a própria cultura. Então, garantir que as pessoas que moram no meu país possam criar sua arte, possam criar suas formas de viver, possam criar seus filmes e assim por diante. Se a gente pensar economicamente, o que é ter soberania econômica? É não depender de outros países para viver, tá? Então, vamos pensar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a soberania do país, ou seja, a independência econômica do Brasil dependesse só dos Estados Unidos, tá? Então, o Brasil baseasse toda a economia dele somente com o comércio que faz com os Estados Unidos. O que poderia acontecer? Se os Estados Unidos fale, né, ou resolve parar de fazer comércio com o Brasil, a nossa economia ia por água abaixo, tá? Mas o Brasil, ele não depende de um país específico. Por quê? Ele tem uma economia muito diversificada, então consegue fazer comércio com países no mundo inteiro, que vai garantir uma certa soberania econômica. Outro ponto, se a gente ficar isolado, né? De certa forma, a gente não fizer comércio com mais nenhum país do mundo, ainda assim, o Brasil consegue sobreviver. Seria muito mais difícil? Seria. Mas por que o Brasil conseguiria sobreviver até certo ponto? Porque ele tem uma biodiversidade gigantesca, então a gente tem recurso no nosso próprio país. A gente teria só que desenvolvê-los de uma forma diferente, tá?
Outro ponto também importante na soberania é garantir que todos tenham o mesmo acesso, tá, aos bens públicos e não usar as coisas públicas para beneficiar uma única pessoa ou uma única família. Beleza? Então vamos lá. Saindo aqui do que é Estado, tá? Então vamos relembrar. A gente tem o Estado aqui como aquela instituição que tem a força política, que domina a economia e que domina a cultura, tá? As ideias de um país. E ele vai ter 5 características: povo, território, governo, finalidade e soberania, tá? O que eu falei aqui. E aí, dentro de um Estado nacional, existe o governo, tá? E aí, como a gente já viu aqui, o governo é o grupo que administra o Estado, é o grupo que comanda o país, ok? São os políticos, basicamente. Mas aí, quando a gente fala de governo, existe uma separação, que é a forma que o governo se organiza e o sistema que ele adota para se organizar, tá? Então, a gente tem formas de governo, e aí as formas de governo diz respeito a como os governantes se relacionam com os seus governados, tá? Então, é uma estrutura que vai moldar as relações de poder. E a gente tem os sistemas de governo. Os sistemas de governo são determinados pela forma que se relacionam os poderes executivo e legislativo. Há 2 sistemas de governo que predominam no mundo ocidental: o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos ver cada um de forma isolada, tá? Então vamos lá. A gente tem formas de governo, lembrando, governante se relacionando com o governado, tá? Então, quem dirige o Estado nacional, o país, e como essa pessoa que lidera, ou esse grupo que lidera, se relaciona com as pessoas que vivem nesse país. Aqui a gente tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a monarquia, tá? Então, a monarquia, aqui a gente tem um cargo onde o chefe de Estado, né? Então, quem comanda o Estado tem um cargo hereditário e vitalício. O que isso quer dizer? A pessoa que comanda o Estado, ela vai comandar o país pela vida toda, tá? Por isso que é vitalício, enquanto ela estiver viva, ela vai mandar no país. E é hereditária porque passa de pai para filho. Então, quem vai ser o próximo a governar? Quem vai ser o próximo a liderar? O filho ou filha dessa pessoa, tá? E aí, é essa ideia de rei e rainha mesmo. E aí, de novo, eu volto no exemplo da Inglaterra. Elizabeth I, segunda, Rainha Elizabeth morreu. Quem que assumiu no lugar dela? O filho dela, tá? O filho mais velho. Só que o que acontece? Hoje em dia, as monarquias não são mais como antigamente, que o rei fazia o que queria, né? Então era o rei que comandava, ele que decidia o que ia ser lei e o que não ia ser lei. Hoje em dia, as monarquias, elas são limitadas por uma constituição. Então, existe o rei, mas também existe um governo que é eleito, que tem seus deputados e essas coisas, tá? Então, a monarquia convive junto com um governo eleito, tá? A segunda forma de governo é a república. Tá? Na república, o que acontece? Ela é pensada para ser democrática. Basicamente, na república não vai existir rei, tá? A república, aqui a gente já fala de presidente, tá? Então, a república ela é pensada para ser uma democracia, onde todos são iguais. Por quê? O que acontece na monarquia?
Na monarquia tem um grupo de pessoas que eles são especiais, tá? Eles são os nobres e ninguém mexe com os nobres. Na república, todo mundo é igual perante a lei, tá? Pelo menos na lei escrita. A gente sabe que na realidade, na efetivação no dia a dia, a gente percebe que algumas pessoas têm mais privilégios que outras. Mas na lei, na democracia, todo mundo é igual. Na monarquia, na própria lei dos países monarcas, vai lá, tá escrito que existe um grupo privilegiado nessa sociedade, que são os nobres. E por que que os nobres são nobres? Deixa essa pergunta para vocês. Por que um rei é rei? Vou deixar esse minutinho aqui para você pensar. Vai, pensa aí. Descobriu? Pensou? Te contar. Um rei, ele é rei porque ele é considerado um enviado de Deus na Terra, ok? Então, Deus teria colocado a mão sobre essa família e vai falar que o sangue daquela família, né, ele transmite um dom divino para governar. Então, essas pessoas teriam um dom de governar, tá? Então, é isso que torna a monarquia uma monarquia. Então, não existe uma monarquia, um rei, uma rainha, descolado dessa ideia de Deus e de divindade, tá? Na república, não tem esse tipo de argumentação. Na república, todo mundo é igual. Ah, Deus deu o dom divino para o Zé da padaria, falou que ele deveria ser rei. Na democracia, o Zé da padaria ele vai ter que se candidatar a vereador se ele quiser comandar alguma coisa, tá? E ainda vai ter um mandato por tempo limitado. Então, já aqui na República, pensando nessa questão que ele é democrata, que ela é democrata. Outra característica é que aqui o chefe de Estado, ele tem um tempo específico, né? Então, o chefe de Estado, ele tem um mandato. No caso do Brasil, o mandato do chefe de Estado é de 4 anos, ou seja, o mandato de presidente é de 4 anos e tem a possibilidade de se reeleger para mais 4 anos, tá? E aí ele sai do cargo, outra pessoa se elege e aí, se quiser se eleger de novo, tem que voltar e concorrer novamente. Assim como aconteceu com Lula. Ele foi presidente lá de 2003. Aí ele ficou 8 anos, saiu, a Dilma se elegeu, depois o Bolsonaro se elegeu, para aí depois o Lula concorrer novamente e se eleger, tá? Outra característica é a que eu já falei, que a gente tem uma igualdade formal entre os cidadãos e uma alternância de poder. Isso significa que nas nossas leis, nas nossas regras sociais, né, aquelas escritas, todo mundo é igual perante a lei e não pode sofrer discriminação, tá? Por isso que é crime, por exemplo, o racismo. E deve ter essa alternância de poder. Então tem um tempo máximo para alguém ficar no poder. Ok? Agora, a gente já viu a questão das formas de governo e a gente entra, então, nos sistemas de governo. E aí, os sistemas de governo a gente tem 2. O presidencialismo e o parlamentarismo, tá? Mas vamos voltar aqui no presidencialismo. Antes de tudo isso, sistema de governo é o quê? É a relação entre o poder executivo e o poder legislativo, ok? Então, na nossa sociedade, né, na nossa democracia, a gente tem 3 poderes, tá? Isso são os poderes que estão na lei, tá? Não são aqueles poderes do Weber.
Aqui já é outra coisa. Aquilo são tipos de poder. E aqui a gente está falando de separação dos poderes. A gente tem o quê? O poder executivo, que quem ocupa o poder executivo? Presidentes, governadores e prefeitos. Secretários de educação, secretário da saúde, esse tipo de coisa. O que eles têm que fazer? Eles vão executar as leis e as políticas públicas, tá? Então, eles vão decidir como resolver as coisas. Vamos supor que caiu o teto do postinho perto da casa de vocês. Quem vai decidir e executar a ordem para arrumar isso é o prefeito e o secretário da saúde, tá? A gente tem também, então, o poder legislativo. Quem ocupa o poder legislativo? Os senadores, deputados estaduais, deputados federais e vereadores. O pessoal do legislativo, eles vão fazer o quê? Eles vão criar leis. Vão criar leis e fiscalizar o pessoal do executivo, tá? E por último, que eu não citei aqui, a gente tem o pessoal do judiciário, que são os juízes. Os juízes, eles vão interpretar as leis, tá? Então, o juiz, ele só trabalha com a lei que já existe. E aí, ele vai julgar essas leis. Vai julgar os casos específicos, ok? E aí, a relação, então, do executivo com o legislativo muda dependendo do sistema de governo que o país adota, tá? No caso, a gente vai ter presidencialismo, semipresidencialismo e o parlamentarismo. Mas a gente vai ficar na divisão só desses dois, tá? Então, vamos lá. No presidencialismo, qual é a figura central? É o presidente, tá? Então, o Brasil é o quê? Um país presidencialista, porque quem é o nosso chefe maior? O chefe político, o presidente da República. Quais as principais características? Primeira coisa, aqui quem chefia o Estado, quem é chefe de Estado e chefe de governo é a mesma pessoa. Então, isso não se divide, tá? E quem que é o nosso chefe de Estado e chefe de governo atual? O Lula. Até ano passado, quem que era o nosso chefe de Estado e chefe de governo? O Bolsonaro, tá? Vamos lá. O presidente, que é o nosso chefe de Estado e governo, ele é eleito, tá? Ele pode ser eleito de forma direta ou indireta. No caso do Brasil, o nosso presidente é eleito de forma direta. Por quê? Todo mundo vai, vota, e dessa soma de votos, o que tiver a maioria dos votos ganha. Pronto, acabou, tá? Mas há outros países que essa votação é mais indireta. Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população vai e vota em um presidente, mas o que vai contar é o voto dos delegados. O que são os delegados? São um grupo específico de pessoas de cada estado dos Estados Unidos, em que eles vão dar o voto, e o voto deles pesa mais, tá? Então, vamos supor que lá no estado de Nova York concorreu o Joe Biden e o Trump, o Donald Trump, tá? Quem teve maior votação entre os cidadãos foi o Biden, mas os delegados escolheram o Donald Trump, por exemplo. O que vai valer é o voto dos delegados, ok? Inclusive, na eleição em que o Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, a candidata que ganhou entre a população foi a candidata Hillary Clinton.
Mas quem ganhou entre os delegados foi o Donald Trump. Então quem assume é o Donald Trump, tá? Vamos lá. Outro ponto. Depois que o presidente foi eleito, no Brasil, né, nos países presidencialistas, o presidente vai escolher os seus ministros. E cada um vai ficar responsável por gerir um setor específico de política pública. E aí, o exemplo que eu posso dar a vocês. Vamos pensar no Brasil. O Brasil é gigantesco, né? Então ele tem mais de 3.000 quilômetros de extensão. Então, uma pessoa só não conseguiria dar conta de administrar tudo. Transporte, economia, saúde, segurança, educação, lazer, cultura e assim por diante. Então, o presidente ele precisa de pessoas que vão ajudar ele. E aí que entram os ministros. Então, o presidente vai escolher pessoas para administrar cada setor do governo, tá? E aí, existem duas possibilidades para se escolher os ministros. Ou você escolhe um político que geralmente ele atua naquela área. Então, vamos supor que eu quero decidir alguém para o Ministério da Educação. Eu vou escolher um político que sempre esteve ali discutindo sobre educação, criando leis sobre educação. Ou eu posso chamar alguém que é especialista em educação, que essa pessoa nunca foi política, mas ela sempre trabalhou com educação. Então, um professor, um doutor ou algo do tipo que entenda sobre educação, tá? E aí eu chamo essa pessoa. Isso pode acontecer em todos os cargos, né? Então, vamos pensar lá na cultura. Por exemplo, o Bolsonaro ele chamou atores para serem ministros da cultura, porque na concepção dele, atores, já que eles trabalham com cultura, eles saberiam gerir, criar políticas públicas em torno da cultura, tá? Ou até mesmo chamar algum político que sempre atuou nesse setor, beleza? Agora, próxima característica. No presidencialismo, o executivo, então vamos lá, o executivo e o legislativo, eles dependem um do outro. Isso significa que o executivo tem uma autonomia em relação aos demais poderes, tá? Então, o executivo ele, de certa forma, é independente, o legislativo é independente, mas um depende do outro, tá? Vou explicar. O legislativo vai lá e cria uma lei, tá? Então, vamos supor que a Câmara dos Deputados Federal criou uma lei. Eles vão discutir entre eles essa lei e aí coloca para votação. Todos os deputados aprovaram essa lei. Essa lei vai começar a valer a partir de amanhã? Não. Essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados vai para a Câmara dos Senadores, tá? Aí vai ser discutido e votado dentro da Câmara dos Senadores. Aí todos os senadores votaram e concordaram com aquela lei. Tá, maneiro. A partir de amanhã aquela lei vai começar a valer? Não. Essa lei vai para o presidente. E aí o presidente vai decidir se ele sanciona essa lei, se ele assina essa lei ou não. E aí essa lei passa a valer se o presidente aprovar, tá? Mas da mesma forma que o legislativo depende do executivo, do presidente, o presidente também depende do legislativo. Então vamos supor que tenha algum problema em relação à educação e ele precise mudar a forma como a educação acontece. O presidente não pode ir lá assinar um documento e falar, pronto, a partir de agora o ensino médio mudou completamente. Ele depende dessa discussão, precisa aprovar essa mudança na Câmara dos Deputados e nos senadores para que ela possa acontecer.
Porque qualquer coisa para virar lei vai passar pelos deputados e pelos senadores, tá? Por último, a gente tem que pensar caso dê errado, né? Então, se der errado, em um presidencialismo, o que acontece é crime de responsabilidade e o impeachment, tá? Então, se algum deputado ou senador cometer algum crime enquanto tiver ali no seu mandato, ele pode ser punido e pode perder o mandato como um crime de responsabilidade. Ou, se a gente estiver falando de um presidente, esse presidente pode sofrer impeachment, tá? E aí vai passar por um julgamento para decidir se foi um crime, se não foi, o que acontece, tá? Se vocês quiserem, quando a gente voltar para a sala, eu posso explicar, por exemplo, a questão do impeachment da presidente Dilma, tá? Mas não vou explicar aqui, porque aí fica muito difícil, assim, eu acho que no vídeo fica um pouco mais complicado, tá, de explicar. Então, próximo. Agora a gente vai falar do sistema de governo parlamentarista, tá? E o parlamentarismo vai ter uma diferença em como acontece. Então, vamos lá. O sistema parlamentarista vai ter uma diferença de como acontece a relação entre o executivo e o legislativo, tá? Já adianto. No parlamentarismo, o executivo e o legislativo trabalham juntinhos o tempo todo, tá? Então, vamos lá. Primeiras características. Há uma divisão entre chefe de Estado e chefe de governo, tá? Então, no sistema de governo parlamentar, a gente tem o parlamento e quem chefia o parlamento geralmente se chama primeiro-ministro, tá? E a gente vai ter um chefe de Estado, que esse chefe de Estado pode ser um presidente ou pode ser um monarca, ou seja, um rei ou uma rainha, tá? Então aqui, chefe de Estado é uma coisa e chefe de governo é outra. E é o que eu coloquei escrito aqui, ó. Chefe de Estado pode ser um monarca, ou seja, um rei ou uma rainha, ou um presidente. Já o chefe de governo pode ser um primeiro-ministro ou um chanceler. Dependendo do país, pode mudar o nome, tá? Outro ponto. Quem governa é o parlamento por meio do gabinete, tá? Então, efetivamente, quem vai cuidar das leis e da aplicação das leis vai ser um negócio chamado gabinete, tá? E como que funciona a formação do gabinete? A gente vai ter um parlamento, o parlamento nada mais é do que os deputados eleitos, deputados ou senadores. Aí cada país vai ganhar um nome diferente, tá? Então a população vota para eleger esses políticos e aí forma o parlamento. A partir do momento que o parlamento é eleito, dentro do parlamento é que vai se votar para formar um gabinete, tá? Geralmente o que acontece? Votou todo mundo para o parlamento. Aí vai olhar ali dentro do parlamento. Qual é o partido que mais tem parlamentares, tá? Vamos supor que a gente criou o partido PQ, Pão de Queijo. O partido Pão de Queijo, no nosso exemplo aqui, ele tem a maioria de políticos eleitos. Então, eles conseguiram eleger 350 políticos. Vamos supor que o nosso parlamento tenha 500 vagas. A gente elegeu, então, no partido PQ, 350 políticos, é a maioria. É esse partido, desse povo eleito, que vai votar e formar um gabinete. E aí o gabinete vai ser formado pelo primeiro-ministro e os ministros que ele escolhe, tá? Então ali eles vão juntar e ali do partido que tem maioria vai sair o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, assim como no presidencialismo, escolhe o pessoal que vai ajudar ele a governar, dependendo do setor de política pública, tá? Só que aqui, vejam bem,
O executivo, que é o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, que é o executivo, ele sai de dentro do legislativo, tá? E aí que ele vira executivo. No caso de monarquias, geralmente o rei ou a rainha tem pouco papel, tem pouca decisão, tá? São em parlamentarismos que tem um presidente, que aí o presidente tem um papel mais efetivo, tá? Por último, a gente tem essas 3 características, que é o primeiro-ministro, que é o chefe, que é quem governa mesmo, tá? E se tudo der errado, o que acontece? A gente tem 2 possibilidades. A responsabilidade ministerial, que é o quê? A demissão do governo caso haja falta de confiança. Então, a gente vai ter lá o parlamento, né? E o ministério. Vamos supor que o primeiro-ministro ou seus ministros fizeram algo que fez o parlamento perder a confiança neles. Mentiu sobre alguma política, se envolveu em algum caso de corrupção. O que o parlamento pode fazer? Acusar eles de responsabilidade ministerial. E aí, quando isso acontece, se demite todo o gabinete e aí se faz nova eleição para definir quem vai ser o primeiro-ministro, tá? Mas pode acontecer também do primeiro-ministro tá lá, belezinha, só que aí o parlamento de alguma forma agir contra o primeiro-ministro, não aprovar alguma lei que está sendo discutida, acabar aprovando leis só de um partido e não dos outros partidos. E aí a gente tem o direito de dissolução, que aí a gente dissolve o parlamento e chama outras eleições, ok? Além dessa minha explicação, eu vou deixar alguns videozinhos de apoio também, porque eu sei que esse tema é bem denso, é bem difícil, tá? Aqui a gente tem um esqueminha de como no parlamentarismo as pessoas são eleitas, tá? Então a gente tem o chefe de Estado. O chefe de Estado vai convidar o primeiro-ministro escolhido pelo partido majoritário. Então vamos lá. Tem aquele partido que se elegeu, que tem maioria. Dali eles tiraram alguém para indicar como primeiro-ministro. E aí, então, esse primeiro-ministro indicado, o chefe de Estado convida ele. Aí, depois que já tem o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, escolhe uma galera que vai ajudar ele, né? E aí se forma o gabinete. E aí, depois que se formou o gabinete, vai passar por votação para saber se aprova ou não, tá? E aí, vamos supor que aqui, vou dar um exemplo, 226, tem um monte de Amanda, né? Então, uma das Amandas foi escolhida como primeira-ministra, e aí a Amanda chamou as outras Amandas para se formar o gabinete. Só que a turma 226, que é o parlamento, não concorda com esse gabinete. Virou e falou, eu não gostei não. Achei que tem muita Amanda, devia chamar outra pessoa de outro nome. Aí eles podem simplesmente não aprovar o gabinete. E aí o que acontece? Começa tudo novamente até formar um grupo de pessoas para liderar que o parlamento apoia, tá? Voltando ao presencial, a gente pode retomar essas questões e aí vocês tirarem dúvidas mais específicas. Outro ponto. Essa semana eu vou fazer um plantão de dúvidas, tá? Então eu vou abrir uma live, vou mandar para vocês lá, de tal hora, tal turma, tudo certinho. E aí, quem tiver dúvidas mais urgentes, já entra nessa live para falar comigo, perguntar, tá? Em relação ao conteúdo, em relação a como a gente vai levar o bimestre e assim por diante, tá? Então vamos lá. Sobre todo esse conteúdo, eu tinha deixado 2 perguntas para vocês, que era a seguinte.
Agora que sabemos o que é estado, me diga em quais momentos você consegue identificar a influência dele na sua vida pessoal. Então vamos lá, o que é estado? É país. O estado é a junção da população, do sentimento de pertencimento do povo, junto com a finalidade, junto com o governo, junto com a soberania e o território, tá? Então, vamos considerar tudo isso. Em algum momento, uma dessas coisas influencia a vida de vocês? Se sim, como, né? A gente pode pegar, por exemplo, a questão de povo, né? Então, a gente vive em um Estado nacional que tem um povo. E o que isso influencia na vida de vocês? Influencia o fato que vocês, a maioria de vocês nasceram aqui e são brasileiros. Ponto. Já é uma influência do Estado na vida de vocês. Ou vamos pensar que o governo faz parte do Estado. De que forma o governo influencia a vida de vocês? Ou de que forma o território influencia a vida de vocês? Se vocês quiserem, vocês podem sair daqui e ir para os Estados Unidos a qualquer momento? Vocês podem entrar lá sem autorização? Isso é um exemplo de como o território influencia a vida de vocês, ok? A pergunta 2 é diferenciar Estado e governo. Então, se vocês voltarem aqui, vocês conseguem diferenciar, tá? Estado é tudo isso aqui e governo é só isso aqui, tá? Então, quem tiver errado é só complementar, tá? Pega embaixo e escreve correção, tá? Não precisa apagar tudo, beleza? Então, por essa aula é isso, tá? Não esqueçam, vocês precisam ter esse conteúdo no caderno, e aí vocês vão tirar a foto e me mandar essa foto pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá? Até o fim dessa semana. Mandou depois, não vai ter mais nem essa presença, nem essa nota, ok? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Beijinhos, até a próxima aula.